início do nosso encontro dessa tarde, capitaneado pela nossa Comissão da Mulher Advogada, muito bem conduzida pela doutora Jaqueline Coutinho Sastre. E antes de iniciarmos a palestra e passarmos a palavra à nossa palestrante, aliás, palestrante de peso nessa tarde, nossa querida doutora Cláudia Luna, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, super atuante, competente, uma pessoa incrível, admirada por toda a advocacia do nosso estado de São Paulo, e vem realmente fazendo um trabalho brilhante à frente da pasta. Nós teríamos também conosco nesta tarde a doutora Maria das Graças Pereira de Mello, ela que é cofundadora da CMA da OAB São Paulo e também conselheira seccional da OAB São Paulo, e por um probleminha de saúde não pôde estar conosco, mas a Jaque com certeza aí já está reagendando a vinda dela à nossa subseção, e espero que, embora as notícias não sejam boas com relação ao Covid, né, mas estamos todos ansiosos aí para a chegada da vacina, para que possamos nos reencontrar fisicamente no nosso auditório, né? Estamos todos com saudades. Enfim, antes de passar a palavra à nossa querida palestrante e também a Jaqueline, que fará a leitura do currículo dela, gostaria de realizar aquelas advertências iniciais, pedir para que todos renomeiem os seus dispositivos e também informem através do chat o nome completo e também o e-mail, pois são através dessas informações que expedimos oportunamente os certificados de participação através da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Além disso, gostaria de cientificá-los que essa palestra está sendo gravada e oportunamente será disponibilizada no nosso canal do YouTube e também no nosso site institucional. Portanto, aqueles que não quiserem fazer uso da sua imagem, mantenham os seus respectivos dispositivos com a ferramenta Stop Vídeo acionada. Ela fica no rodapé esquerdo do seu aplicativo. Perfeito? Agora sim, Jaque, por favor, transmita a palavra para fazer as suas considerações finais à nossa querida doutora Cláudia Luna e também realizar a leitura de seu currículo. Lembrando que hoje a nossa competente Comissão de Cultura e Eventos está sendo representada pela querida doutora Paula Catelani. Agora sim, Jaque, com a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Prazer imenso em revê-los, agradeço imensamente a presença de vocês. Gosto de ver o rostinho de vocês, mesmo que virtualmente, mas gratidão imensa. A nossa sempre maravilhosa e generosa Cláudia Luna, que nos socorre hoje. Infelizmente, a doutora Graça está com um probleminha de saúde, ela não está conseguindo ficar sentada, mas logo ela estará bem conosco, tá bom? Doutora Cláudia Luna, maravilhosa, querida, gratidão, sem palavras por tudo que a senhora sempre faz por nós. Nossa OAB é imensamente grata, nossa subseção imensa. Vamos à leitura desse currículo maravilhoso e não reparem no meu inglês mais ou menos. Vamos lá. Imagina. Vamos lá. Advogada atuante na defesa e garantias dos direitos das mulheres em situação de violência desde 1997, membro da Defende, Rede Feminista de Juristas, pós-graduada em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, pós-graduada em Direito Previdenciário e em Direito Acidentário, integrou a executiva da Comissão da Mulher Advogada das Ordens dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, biênio 2001 a 2003, e o Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo, na qualidade de conselheira, ocasião em que participou ativamente do GENTEM, Grupo de Estudos e Trabalhos de Mulheres Encarceradas, diretora executiva da Por Elas, Vozes e Ações das Mulheres, organização afiliada às redes FEMAMA e Vital Voices Global Partnerships, vitalvoices.org, presidente do MCTP, Movimento Nacional contra o Tráfico de Pessoas, integrou a Comissão da Verdade sobre Escravidão Negra da OAB,
Seccional São Paulo, integra o Conselho Fiscal CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores e Profissionais Liberais e Universitários, o Conselho Diretor Fiscal da ABMCJ Nacional, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, membro da Comissão Judiciária Interdisciplinar sobre o Tráfico de Pessoas do TJ de São Paulo, do Coletivo Advogadas do Brasil, da Baione Juristas Negras, Philum by OEA, Organização dos Estados Americanos, Georgetown University, Women's Leadership Programs, Gender Issues, e Miami University, nas áreas de Women Empowerment and Advocacy, Universidade do Chile, UABierta, Teorias Feministas. É membro do Conselho de Notáveis do ILAD, Instituto Latino-Americano de Direitos Humanos. Atualmente é conselheira seccional da OAB São Paulo e nossa atual presidente da Mulher Advogada da nossa querida subseção São Paulo. Minha querida, a fala é toda sua. Jaque, só um minutinho, antes de passar a palavra à doutora Cláudia, sim. Eu gostaria de lembrar a todos que hoje o nosso encontro será reduzido excepcionalmente. A doutora Cláudia Luna está fazendo uma gentileza, né, por conta dessa situação, esse probleminha de saúde envolvendo a doutora Maria das Graças, e o nosso encontro terá que terminar às 18 horas por conta de uma reunião que a doutora Cláudia já havia assumido anteriormente. Então, perfeito? Aqueles que tiverem alguma dúvida durante a exposição, então vamos mudar um pouquinho o procedimento. Façam as perguntas pelo chat e a gente vai tentar interagir com a doutora Cláudia, perfeito? Todos estão cientes, então? Então, depois desse rico currículo apresentado pela Jaque da doutora Cláudia Luna, sentimos-nos honrados com a vossa presença, doutora Cláudia. Seja muito bem-vinda, com a palavra. Obrigada. Bom, obrigada, presidente Gonçalo. Eu quero saudar ao senhor e a toda a sua valorosa diretoria e, sobretudo, eu quero celebrar, nesse momento, o 36º aniversário dessa subseção que é tão especial, que eu considero também que é a minha casa. Vamos combinar, da próxima vez a gente não lê todo esse currículo, não, porque eu já sou de casa. Nem precisa, é Claudinha e está tudo bem. Né? E eu quero saudar também a todos, a todas, a querida Amanda, a querida presidente Jaqueline, que é essa presidente maravilhosa aqui da nossa Comissão da Mulher Advogada, da subseção Praia Grande, Jaqueline e Amanda maravilhosas, e também não posso deixar de saudar aqui a nossa querida Paula, né? Paula Catelani, nossa presidente, nossa querida integrante, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da subseção Praia Grande, que nos proporciona esse encontro, querido doutor Marcelo, doutor Tiago Laureano, enfim, e também não posso deixar, nesse momento, de saudar a nossa querida conselheira Sônia Catarino, que aqui está. Quero agradecer, querida Sônia, a sua presença e participação aqui. Você que é tão especial, que é uma conselheira, que é uma grande referência para nós, que somos conselheiras mais recentes de ordem. Então, quero agradecê-la por todo o aprendizado que nos proporciona. Doutora Ana Paula, enfim, todas aqui presentes. Me perdoe pela falha. Desculpe a interrupção, doutora Cláudia. Me perdoe pela falha, Soninha. Você é muito querida e realmente representa a advocacia aqui do nosso querido litoral de São Paulo. Isso. Uma grande advogada, grande e valorosa advogada. Obrigado pela presença. Obrigada, querida. Beijo carinhoso, querida Sônia. Muito obrigada. Bem, gente, hoje eu fui convidada para conversar sobre um tema, e não vamos falar palestra não, que é algo muito formal, vamos estabelecer aí, estreitar esse diálogo, até porque nós somos tão próximos, não é? Então, hoje a Jaqueline me chama para que a gente possa dialogar sobre violência contra a mulher, essa velha conhecida. E eu achei tão intrigante, ao mesmo tempo tão interessante esse tema, que eu parei para avaliar, e realmente, a gente fala de violência como velha conhecida, e a Jaqueline traz esse tema justamente num contexto em que nós estamos nos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, cujo calendário internacional
recomenda 16 dias de ativismo, mas aqui no Brasil nós temos um calendário estendido, onde é acrescentado o 20 de novembro por conta do impacto desse conjunto de violências também sobre as mulheres negras. E aí, quando fala-se de violência contra a mulher enquanto velha conhecida, lá fui eu pensando um pouco nesse contexto histórico, e eu sempre digo que é tão importante que o direito possa ter essa oportunidade de dialogar com outras disciplinas, e eu sempre gosto do diálogo do direito com o campo do conhecimento da história. E aí eu vou pensar e vou pesquisar lá nesse contexto histórico e consigo constatar que essa violência sobre a qual nós estamos falando hoje, dia 30 de novembro de 2021, ela não é uma violência que acontece agora nesse século. Ela não é uma violência secular, ela é uma violência milenar. Desde que o mundo é mundo, as mulheres sofrem violência. Vamos pensar no período da pré-história, onde tem aquela célebre figura do homem pegando a mulher pelo cabelo, não é, com um porrete na mulher e levando a mulher para dentro da caverna, porque ele precisava, a mulher era significada como uma coisa. Isso desde o período da pré-história. Quando nós pensamos um pouco na era cristã, não é? Um pouco antes, analisando os textos sagrados, o Velho e o Novo Testamento, por óbvio, nós vamos encontrar várias passagens em que as mulheres são tratadas com muita violência, não é? Algumas passagens em que, por exemplo, as mulheres são condenadas, né? Elas são, mais no Novo Testamento, a Maria Madalena, ou Maria de Magdala, é condenada ao apedrejamento, e se não é a figura de Jesus impedir que ela seja apedrejada, olha a gravidade da violência. E isso era extremamente frequente naquela época, né? Então, só para que a gente tenha um dado, para que a gente entenda que essa violência que nós estamos lidando hoje, ela não é um fruto da atualidade. E ainda, quando nós pensamos um pouco, situando a violência que nós sofremos localmente, pensando em termos de continente latino-americano e Brasil, nós também não podemos deixar de considerar o nosso período de descoberta, entre aspas, das Américas, que no século XV, a descoberta das Américas por Américo Vespúcio, e em seguida, não é, em 1500, 8 anos depois, a nossa colonização, o processo de colonização do Brasil, ele passa não só pela disputa e pela conquista de novos territórios, mas ele também passa pela exploração de outros territórios. Que territórios são esses? Os corpos das mulheres, que sofrem violências, sobretudo os estupros, os chamados estupros coloniais. Inicialmente, os corpos das mulheres indígenas e depois os corpos das mulheres negras. Dessa forma, quando nós falamos que a violência é uma velha conhecida nossa, Jaqueline, a nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada da UAB Praia Grande, acerta com uma precisão incrível, porque ela consegue referenciar na história esse fenômeno, que não é um fenômeno atual, é um fenômeno, na verdade, social, cultural, histórica e antropologicamente e até economicamente construído. E nós não podemos deixar de perder esta dimensão quando nós falamos dessa violência, essa velha conhecida. E essa violência que sedimentou a nossa história de formação enquanto território brasileiro, enquanto nação brasileira, enquanto país, ela, quando nós nos debruçamos e analisamos os dados estatísticos hoje, nós temos, na realidade, um reflexo de práticas culturais e sociais que vêm sendo, ao longo do tempo, repetidas, inclusive sofisticadas e trazidas para o campo atual.
E isso é extremamente importante nós analisarmos para que, enquanto profissionais do direito, nós possamos compreender que essa violência ela é construída social e culturalmente. E, na nossa sociedade brasileira, ela encontra dois pilares de sustentação que marcam e que, sobretudo, nos fazem entender o quanto esse conjunto de violências eles trazem causas de desigualdades estruturais e estruturantes de desigualdades, porque existem dois pilares que fundam, né, essa sociedade como uma grande estrutura e um grande alicerce, e esses dois pilares são os pilares do machismo e do racismo, que fazem com que esse conjunto de violências em relação às mulheres, não é, no campo da sociedade, eles se tornem ainda mais graves. E quando, sobretudo, nós pensamos lá na época da colonização, né, que os corpos de mulheres indígenas e depois, mais um pouco, os corpos de mulheres negras que foram traficadas das mais diferentes localidades do continente africano para que fossem escravizadas no Brasil. Eram os corpos preferenciais do estupro colonial e das diversas formas de violências e violações. Quando nós pegamos esses dados, esses fatos históricos e conflitamos, comparamos com as estatísticas de agora, onde, por exemplo, recentemente, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só nesse primeiro semestre, conseguiu constatar que 68% das mulheres negras foram vítimas de feminicídio no Brasil e que houve um aumento da violência doméstica e familiar em relação às mulheres, sobretudo na ordem de 70% em relação às mulheres negras, a gente consegue visualizar exatamente os efeitos daquele legado histórico que se torna ainda mais perverso nos momentos de hoje, que são marcados por esses conjuntos de desigualdades. Então, vejam, por que a gente fala dessa violência velha conhecida a todo tempo, em especial agora, nesse calendário dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher? Por quê? Primeiro, a gente também precisa lembrar do significado histórico do 25 de novembro. O dia 25 de novembro, desde 1999, ele foi incorporado ao calendário da ONU como Dia Internacional de Eliminação de Violência contra a Mulher, porque ele nos remete à história de 3 mulheres. Eram 3 irmãs. As irmãs que eram provenientes de uma família de classe média, de classe alta na República Dominicana, as irmãs Mirabal. Pátria, Maria Teresa e Minerva. Essas 3 irmãs, nos anos 60, em 1960, elas lutaram brava e incondicionalmente contra a ditadura do general Juan Trujillo. E, ao lutar por aquele regime que matava tantas pessoas na República Dominicana, as 3 irmãs, Pátria, Minerva e Maria Teresa, foram brutalmente torturadas a mando do ditador Trujillo e tiveram um acidente de carro simulado para encobrir as suas mortes. Antes de serem mortas, Maria Teresa disse ao general Trujillo a seguinte frase: "Se me matam, levantarei os braços do túmulo e sairei mais forte." E foi assim, antes de morrer, que essas irmãs deixaram esse legado. E realmente, a morte das 3 irmãs Mirabal fizeram com que elas 3 realmente saíssem mais fortes e se levantassem do túmulo, porque foi o legado da vida dessas 3 mulheres que faz com que a todo ano o mundo todo possa refletir sobre a indignidade, sobre os impactos que esse conjunto de violências tem
na vida das mulheres e, sobretudo, quanto a sociedade fica mais pobre, o quanto a sociedade perde quando vidas de mulheres são exterminadas. Vejam, eu não quero dizer aqui que as vidas dos homens não sejam importantes, por favor, não é isso. Mas nós precisamos entender que quando uma mulher é assassinada, quando uma mulher sofre violência, ainda que ela seja uma mulher sozinha, ela não está solitariamente sofrendo essa violência, porque por vezes uma mulher solitariamente ela é responsável por vários contextos, os contextos da sua família, do seu trabalho, o cuidado com seus pais. Quando uma mulher morre, morremos todos nós na sociedade. Então vejam o quanto é grave. E ao mesmo tempo, esse calendário, esse 25 de novembro no calendário mundial, traz uma outra dimensão também muito grave. No Brasil, essa violência sobre a qual nós estamos falando aqui, não só no Brasil, mas no mundo, globalmente, é um grave problema, a ponto do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, em 2014, à época era o Ban Ki-moon, ele classificava a violência contra a mulher na esfera global como uma grave pandemia. Então, vejam, nós temos, hoje, nesse cenário de século XXI, nós estamos convivendo com a maior crise sanitária jamais vista, que é a Covid-19, que deixa de ser uma crise global sanitária para se tornar a mais grave crise humanitária que o mundo já viveu. E essa crise global humanitária revela outra dimensão que o mundo precisava ver: a violência contra a mulher. Como os números estão alarmantes. Eu que trabalho até hoje, eu digo para vocês, eu aqui enquanto advogada, enquanto profissional, eu costumava atender 2 casos, no máximo, por mês. Hoje eu atendo 5 casos por semana. Às vezes eu acho que eu não vou dar conta. E a nossa equipe também é muita coisa, independente da faixa etária. Desde bebês, meninas, sofrendo 87, 90 anos, sofrendo essas violências. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Agora, o que nos leva a refletir e, sobretudo, a questionar sobre por que essa violência, que é uma velha conhecida, está acontecendo hoje, em pleno século XXI, onde nós já estamos tão avançados tecnologicamente. Olha, nós aqui, eu da minha casa, aqui na Praia Grande com vocês, ou daqui, como estava na semana passada, num diálogo com Moçambique e África do Sul, outro dia com a Suíça. Por que que nós ainda estamos vivenciando um quadro tão aterrador? Por quê? Porque na nossa cultura, na nossa tradição, essa violência, para nós, no Brasil, mas ao mesmo tempo no mundo, é algo que se torna natural, é algo que foi incorporado e que ainda faz parte da nossa cultura. E por que é importante nós trazermos isso aqui na seccional, na subseção de Praia Grande, para a advocacia, composta por homens e mulheres, advogadas e advogados? Porque a gente precisa, enquanto advocacia, ampliar as nossas percepções quando estamos atuando nas ações judiciais. É muito natural a gente reproduzir essa violência na nossa atuação. Querem ver só? Quando a gente entrevista uma mulher, seja atuando na assistência judiciária ou nos nossos escritórios, e essa mulher ela tem 5 filhos,
ainda é natural que nós façamos a seguinte pergunta: seus filhos são todos do mesmo pai? Quem é que nunca? E a gente faz isso de maneira natural. Outra coisa, outro exemplo muito interessante, quando nós vamos defender numa alienação parental, ou numa ação de alimentos, ou numa ação de guarda, uma mãe que talvez não seja seja a parte contrária. Quantas vezes não se juntaram fotos de WhatsApp ou fotos de mídias sociais mostrando que aquela mãe não era uma pessoa tão confiável, ou fotos sensuais? Ou ainda, quantas vezes nas nossas peças processuais nós não utilizamos expressões como: mas é uma oportunista, não é uma pessoa confiável, até porque ela tinha uma vida, né, uma vida dúbia, uma vida que não era uma vida desregrada. O quanto é importante para nós a gente entender que essa violência é tão naturalizada que, por vezes, a gente incorpora na nossa vida e, sobretudo, reproduz na nossa vida profissional. E não estamos falando só de nós, não, advocacia. Eu estou falando do sistema de justiça como um todo. Nós assistimos há pouco tempo, todo mundo assistiu, aquele julgamento escabroso do caso Mariana Ferrer, daquele caso de estupro. A moça era vítima de estupro, não interessa. A impressão que nós temos é que o sistema de justiça virou a Santa Inquisição. A mulher foi buscar justiça e foi ali culpabilizada como se fosse a ré, no caso. Olha a quantas nós estamos, não interessa. Ainda, nós precisamos também repensar um pouco a nossa prática enquanto advocacia em relação a isso, gente. E a gente nem percebe, porque é tão natural, né? Defender mulher em situação de violência. Eu já ouvi colegas que defendem mulheres em situação de violência, falam, aqui de novo, mas é uma zica mesmo. Já me procurou na assistência judiciária 4 vezes, está aqui esse demônio me procurando na 5ª. Voltou para o marido, não vou atender mais. Mas não é a zica? Adora apanhar. Só que não. Não é assim. Né? Nós precisamos entender os processos que levam, por vezes, mulheres a permanecerem no relacionamento abusivo. Nós precisamos entender, por exemplo, que num relacionamento abusivo, num relacionamento permeado por essa violência doméstica, a primeira coisa que a mulher perde, ela pode ser a Miss Universo, a Gisele Bündchen ou a Beyoncé, ela perde a sua autoestima, que é aniquilada se a todo dia ela escuta que ela é uma péssima mãe, ela é uma mulher horrível e ela sexualmente não vale nada. Em menos de 6 meses, ela vai acreditar que aquilo tudo é verdade. E aí, sabe o que acontece? Ela perde a referência identitária, a referência da sua identidade, e ela passa a enxergar, enquanto identidade espelho, o que o companheiro ou a companheira diz dela. Se ela diz que ela é feia, que ela é burra, que ela é gorda, ela vai acreditar que aquilo é verdade. E aí, o que ela pensa? Puxa, eu sou tão feinha, eu sou tão burrinha, eu sou tão incapaz, que a única pessoa capaz de me amar com esse combo de falta de qualidades é ele, que é o meu companheiro. E aí ela permanece nesse relacionamento. Também por motivos outros, obviamente. Por medo, por se sentir ameaçada, por dependência econômica. Às vezes ela olha para o lado, puxa, tem 3, 4 filhos, mora no puxadinho da sogra, mora numa situação totalmente precarizada e não tem uma rede de apoio, até porque a família também, pelo fato de acreditar que ela gosta de apanhar, que ela merece continuar naquele contexto, não a apoia.
E o quanto isso é complexo para todas e todos nós, na nossa profissão. E o quanto, por vezes, a gente convive com isso de maneira tão naturalizante, e a gente, por vezes, legitima esses discursos sem perceber, né? E o quanto isso é importante que a gente possa refletir. E eu quero, mais uma vez, parabenizar a subseção Praia Grande. Sabe por quê? Porque eu tenho orgulho de vocês, porque eu sempre vejo nesses debates, quando há evento da Comissão da Mulher Advogada, eu tenho orgulho de estar aqui, porque eu vejo os homens aqui assistindo e assumindo compromisso nessa luta. Por isso que eu venho tanto aqui. Porque vocês são, sabe, vocês são sensacionais. E eu costumo dizer que todo homem que assume esse compromisso com a luta pelo fim da violência contra as mulheres, que entende que essa sociedade, do jeito que está, não está bem, não está legal, ele deveria ser promovido à condição de mulher honorária, mulher por honra. Viu? Então, um abraço às mulheres honorárias que aqui estão. Que, olha, ser mulher por honra é muita coisa, viu, presidente Gonçalo? Viu, doutor Marcelo, doutor Tiago Laureano, doutor Antônio Pereira? É muita coisa, viu, doutor Paulo? Não é pouca coisa não, viu, doutor Joel? É muita coisa, doutor Davi. É muita coisa, gente. Não é pouca coisa, não. Então, eu tenho... Nossa, me aquece o coração, me dá um orgulho tremendo quando eu venho aqui, viu? Isso traz um avanço extremo. As relações interpessoais de vocês traz um avanço extremo ao desenvolvimento da subseção e da política local, porque isso quer dizer muita coisa. Quando eu venho aqui e vejo, enquanto presidente da Comissão da Mulher Advogada Estadual, esse apoio, presidente, de todos os homens aqui, eu começo a acreditar que o trabalho vale a pena, e vale muito a pena, sabe? Porque vocês conseguem entender o quanto isso é importante. O quanto isso é importante. Né? Então, doutora Flávia Mota, um beijo para você que eu não tinha te cumprimentado, viu? Bom, mas prosseguindo um pouco, eu estava dizendo para vocês que o Brasil ele tem 2 dados alarmantes em relação às vidas das mulheres. São dados que nos colocam numa condição de vexame, uma condição vexatória internacionalmente. Né? Às vezes, quando eu vou participar de algumas aulas em universidades fora do Brasil, o que as pessoas sempre falam para mim: nossa, doutora Cláudia, você estuda gênero e violências no Brasil, mas, nossa, como pode o seu país ter a terceira maior e melhor legislação no mundo, que é a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, mas ser ainda o país que mundialmente é responsável por ser o 5º país no mundo que mais mata mulheres e o 1º no mundo campeão em transfeminicídios. E aí, como é que eu explico isso? De novo, eu vou lá na história. Se a gente pensar como é que a história do Brasil começa, é extremamente complexa. A história do Brasil começa numa dinâmica de naturalizar violência contra as mulheres. Era natural. E, ao mesmo tempo, mas em relação aos transfeminicídios, também fui procurar. E achei um dado relevante que nós, na escola, não aprendemos. Sabe por que o Brasil é o 1º no mundo em transfeminicídios? Mata mais travestis, transexuais e população LGBT? Eu descobri que, em 1591, a primeira transexual brasileira, a primeira travesti, foi Chica Manicongo, que nasceu Francisco Manicongo. Era um homem negro, escravizado, vindo de Angola. E Chico Manicongo, em 1591, andava pelas ruas de Salvador com vestes, vestido de mulher negra. E aí, naquela época, o Santo Ofício, ou seja, a Santa Inquisição, trouxe Francisco Manicongo, Chica Manicongo, e queria condená-lo pelo fato dele andar como se fosse uma feiticeira africana.
porque ele deveria ser condenado por pederastia, por prática de ser como era um homossexual à época, não é? E daí diz a história que Chica Manicongo foi morta, e quando ele foi morto, né, ele foi morto com as suas roupas de Francisco. E, ao mesmo tempo, outras fontes dizem que ele não morreu, mas que ele voltou a usar as suas roupas masculinas para poder se preservar da morte. Mas, de toda forma, houve uma morte cínica daquela identidade, que era uma identidade cuja expressão de gênero era de mulher. Viu, Amanda? Lembrei de você quando eu tive contato com essa história. Então, o primeiro transfeminicídio no Brasil aconteceu em 1591. E quando nós observamos o Brasil sendo o primeiro no mundo, campeão em transfeminicídios, e quinto lugar no Brasil, e quinto lugar no mundo em feminicídios, em mortes de mulheres, a gente precisa mais uma vez lembrar que essa violência sobre a qual nós estamos falando, ela é uma velha conhecida nossa de muito tempo. Não do período colonial, mas até antes. Milenarmente, as mulheres vêm sofrendo violência a todo tempo. E é importante para nós também, enquanto profissionais da advocacia, nós relembrarmos que o Brasil é signatário de 2 tratados internacionais importantíssimos, que, inclusive, nós podemos citar nas nossas peças processuais. Um deles é a Convenção Internacional da ONU contra todas as formas de discriminação contra a mulher. Essa convenção é dos anos 90. E o outro é a Convenção Interamericana responsável por prevenir, punir, eliminar e erradicar todas as formas de violência contra a mulher, ratificada pelo Brasil em 95, em Belém do Pará, por isso conhecida como Convenção de Belém do Pará. Uma curiosidade é que a Resolução 33 da Convenção Internacional da ONU, pelo fim da violência e todas as formas de discriminação contra a mulher, essa recomendação 33 informa o sistema de justiça como um todo para que, nas demandas que forem encaminhadas, em que as partes forem mulheres, que não haja estigmatização, que não haja essa forma de violência contra a parte, né? E, ao mesmo tempo, também recomenda que as mulheres que fazem parte do sistema de justiça, dentre as quais nós, aqui, advogadas, também sejamos respeitadas e que qualquer violência em relação à nossa atuação não se reduz a não se reduz ou não se configura apenas, como no caso nosso, em violação de prerrogativa. As violências e as violações ao exercício e atuação de mulheres no exercício de carreira jurídica configuram-se, na verdade, verdadeiras violações de seus direitos humanos. Isso também é muito sério e nós, enquanto advocacia, precisamos nos apropriar disso, né? Então, vejam, outros tipos de violências que são tão naturalizadas entre nós, sobretudo em relação às mulheres negras, a gente precisa pensar um pouco que as mulheres negras, elas, por conta do legado de quase 400 anos de escravidão, as mulheres negras sempre foram lidas como se fossem objetos, como se fossem coisas. O grande e perverso e maior legado do período de escravidão não é só as desigualdades raciais, e é também o legado em que se retira a humanidade de pessoas negras. Por isso, Sojourner Truth, em 1850, em Ohio, no seu célebre discurso em Akron, na Convenção das Mulheres, ela diz: "E eu não sou uma mulher? Afinal de contas, quem será o homem que irá estender para mim uma capa para que eu seja impedida de sujar os meus pés de lama? E eu não sou uma mulher?" Esse discurso, lá em 1850, ele nos dá a exata dimensão
do que Sojourner Truth estava a dizer, que mulheres negras precisavam ser reconhecidas na sua humanidade. E é por isso que os dados estarrecedores dessas violências em relação aos corpos de mulheres negras é tão estarrecedor. Por quê? Essas desigualdades estruturais e estruturantes sempre naturalizam e sempre entendem que essas violências ou o conjunto dessas violências podem e devem acontecer em relação às mulheres negras, porque mulheres negras não existem e não são consideradas pessoas humanas. E daí também eu trago um outro dado histórico de 1850 também, dos Estados Unidos, dessa vez do estado do Alabama, em que James Marion Sims, que é considerado o pai da ginecologia moderna, aquele que cria o espéculo vaginal e o fórceps, dois instrumentos que são tão conhecidos nossos enquanto mulheres, esse médico no estado do Alabama utilizava para aperfeiçoar as suas técnicas cirúrgicas mulheres negras escravizadas. Só que para realizar essas técnicas de cirurgia, ele não utilizava qualquer asepsia, ou seja, qualquer higienização, ou mesmo não utilizava também anestesia. E isso fazia com que aquelas mulheres negras sofressem tortura, mas ele também descobriu outra coisa, que mulheres negras resistiam e nem morriam àquelas dores que passavam, que suportavam. E essa constatação de James Marion Sims acabou criando um mito em todo o sistema de saúde no mundo, em especial no sistema de saúde brasileiro, de que mulheres negras são mais resistentes à dor. E isso também cria uma outra expressão de violência muito recente, que é a violência obstétrica, cujos dados demonstram que a cada 10 mulheres que sofrem violência obstétrica, 4 delas são mulheres negras. Olha o quanto o imaginário e a cultura, mais uma vez, acabam por sedimentar o conhecimento e as áreas das ciências, naturalizando uma violência que é tão perversa e que recai sobre nós todas e todos. Então, meus queridos e minhas queridas amigas e amigos, eu quero terminar aqui, são 17h45, até porque eu já falei mais do que a mulher da cobra, não é? E aí eu quero ouvir também vocês, porque eu vou... Aqui a Praia Grande é tão gostosa que eu vou falando assim, olha, eu só quero saber uma coisa, quando acabar essa pandemia, quando tiver a vacina, presidente Gonçalo, eu vou pessoalmente, viu? Mas eu vou para um evento de 2 dias aí, viu? Tá bom? Ótimo, estamos ansiosos. Todos nós. Não vemos a hora. Não vemos a hora, querida. Pode ter maior certeza disso. Que coisa boa. Muito obrigado, viu, doutora Cláudia, pela exposição, pela belíssima exposição. Depois dei uma olhadinha no chat, tem palavras carinhosas direcionadas à doutora pelos nossos valorosos advogados aqui da subseção. E agora, como a doutora Cláudia bem disse, temos alguns minutinhos para alguma dúvida, algum questionamento, até mesmo algum complemento ao bate-papo, né, para não dizer palestra, do dia de hoje. Então, fiquem à vontade, quem quiser só acionar a ferramenta Raise Hand, mas conhecendo bem a Jaque, ela já está ansiosa para tecer alguma consideração. Com a palavra, Jaque. O Tiago levantou a mão, presidente. O Tiago levantou? Tiago Laureano, isso. Grande filósofo da subseção, viu, Cláudia? Que maravilha. A palavra, Tiago. Estamos com saudade, Tiago. Obrigada. Eu quero dar boa tarde para todo mundo. Vou falar rapidinho, que eu sei que estão com tempo exíguo. Quero agradecer muito a doutora Cláudia Luna. Não é a primeira vez que eu a ouço falar. É um prazer assim, imenso cada palestra que a senhora dá. É um conteúdo maravilhoso, só acrescenta para a gente. Obrigado pelo título de Mulheres Honorárias. É um orgulho ser um homem que tem esse título, porque as mulheres são... Olha, o homem que não consegue admirar uma mulher e ver nela tudo que ela é, não é digno de ser chamado homem, com toda a sinceridade. Doutora Jaqueline, um beijo para a senhora, parabéns pelo evento. Amanda, doutora Paula Catelani, doutora Arlete,
Adriana, pessoal da OAB que eu amo de paixão, doutor Gonçalo, presidente, e a minha presidente, doutora Sônia Catarino. Obrigado pelo acolhimento. Doutora Sônia. Uma mulher maravilhosa, que figura humana maravilhosa. Eu estou muito feliz em participar e tenho muito orgulho também de ser dirigido pela senhora, viu? Doutor Gonçalo, um beijo enorme também. E meu amigo Marcelo Ataíde também, que está aí, que é uma pessoa que eu guardo no coração. Ele e a doutora Morgana. Desculpa, gente, foi meu turma da Xuxa, mas é que eu tô com muita saudade de todo mundo e tinha que dar esses elogios, esses agradecimentos para vocês. Beijo para vocês, tá? Beijo, querido. Obrigada. Abração. Obrigada, doutor Tiago. Muito obrigada. Maravilhoso. Posso, meu presidente? Vamos lá. Claro. Doutora Cláudia, a senhora, como sempre, consegue unir a parte histórica, a parte emocional, a parte jurídica como ninguém, né? Então, assim, sempre que a senhora vem na nossa casa, é um prazer enorme, gigantesco recebê-la. A senhora só tem coisas boas a nos passar, por mais indigesto e pesado que seja o assunto, a senhora consegue dar a volta e colocar uma coisa boa, né? Que a gente precisa melhorar. E aqui na OAB a gente já está, de Praia Grande, a gente já está conseguindo, já temos as nossas mulheres honorárias. Então, assim, tudo parte da senhora, tudo que a gente começa a saber um pouquinho nesses 3 meses vem da senhora. É o seu exemplo, é a sua luta que nos faz ter isso aqui, né? Então, assim, não sou muito boa ainda com as palavras, eu estou aprendendo, mas, assim, eu só queria agradecer sempre, querida, por sempre estar conosco, por sempre nos acolher. A doutora Cláudia Luna, ela é uma pessoa que ela dá fala a todas. Então, assim, eu tinha uma dúvida, falei, doutora Cláudia, eu posso convidar as meninas da minha subseção? Pode não, deve. Para as reuniões, pode, deve. Então, isso é muito bacana, porque a gente não é só CMA. Às vezes, tenho colegas aqui que estão interessadas, né? Até essa abertura, meu presidente Gonçalo, ela deu para convidar todas as mulheres da nossa subseção que quisessem participar. Então, minha amiga, minha querida... Inclusive gratidão. as honorárias também. Inclusive os honorários. Doutora Sônia Catarina, é uma honra recebê-la virtualmente, nossa subseção, uma querida, tá bom? Então, assim, gente, meus parceiros e minhas parceiras, isso tudo acontece porque vocês estão aqui e juntos nessa caminhada, tá bom? Meus agradecimentos imensos à presença de todos, fiquei muito feliz em vê-los aqui, tá bom? Passo a palavra, meu presidente, talvez a Paulinha queira falar alguma coisa. Gratidão, minha querida, sempre. Obrigado, Jaque, como sempre, modesta. Quem diz, né, doutora Cláudia, que ela está aprendendo ainda, já está dominando o microfone como ninguém. Grande liderança. Agora sim, a nossa querida Paula Catelani fará algumas considerações e também trará os nossos próximos eventos da competente Comissão de Cultura e Eventos da nossa subseção. Com a palavra, Paulinha. Obrigada, doutor Gonçalo. Doutora Cláudia Luna, muito obrigada, doutora Cláudia, que maravilha, que palestra maravilhosa. A doutora logo no comecinho disse que numa próxima será desnecessária a leitura do seu currículo e que nós devemos já de imediato lhe apresentar como Claudinha, já da nossa querida subseção. Então, é indispensável ler esse currículo, porque a leitura do currículo da doutora já gera uma expressão até corporal no sentido de se debruçar diante de tanto conhecimento, de tanta magnitude. Então, eu quero agradecer o aceite por estar aqui hoje conosco, trazendo tanta informação, compartilhando tanto conhecimento aprofundado, e de uma maneira ainda mais fantástica, essa forma como a doutora consegue deixar claro que não é só um trabalho, não é só um militar nessa área, mas nas palavras da doutora nós sentimos um acreditar na mudança. E eu acredito que essa é a alma do militar nessa área, porque ainda que se pegue 5 casos por semana, como a doutora falou, ainda como hoje em dia temos aí essas coisas, teve um dos exemplos que a doutora falou na palestra, essa coisa de repente a gente fala já não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, e ela volta para ele, né? Eu tive um caso assim que uma vez eu cheguei na delegacia da mulher e a funcionária que estava lá falou para mim, doutora, nem vai nessa. Aí eu falei, por quê? Ela falou, essa daí é mulher de malandro.
E eu nunca vou esquecer. Eu me lembro que eu precisei conversar com ela em particular, que eu falei, não faz isso, não fala assim, né? É muito ruim quando a gente perde a esperança. Então, acreditar, só como profissional, mas como mulheres, como mãe, como irmã, né? Não importa a nossa posição, mas continuar acreditando. Então, para mim, é uma honra ouvir a senhora, uma honra estar participando dessa palestra. Quero dizer de uma maneira muito carinhosa que a nossa casa, consideramos a nossa casa, está aberta, com certeza, para a doutora. Muito obrigada. Quero agradecer também a doutora Jaqueline, da nossa comissão, minha amiga, minha querida, e que sempre de uma maneira maravilhosa, excepcional, e sim, com conhecimento de causa, não nada de inexperiente aí, sempre arrasa de tudo. Agradecer ao doutor Gonçalo, com muito carinho, sempre cuidando de nós, cuidando das meninas, com carinho, nos respeitando, nos dando oportunidade também, fazendo essa gestão excelente. Também agradecer e cumprimentar todos os presidentes, todas as nossas comissões, como também os membros, os participantes, sem nunca esquecer, obviamente, dos nossos colaboradores, que sempre nos ajudam, participam, dão suporte de uma maneira também muito especial. Então, agora, eu peço permissão para poder anunciar os próximos eventos. No dia 8 de 12... Paulinha, me dá só uma licencinha. Querida doutora Cláudia, a gente sabe que a senhora está com o horário apertado. Tá bom? Então, a senhora fique à vontade. Certo. Gente, a gente tem uma reunião agora da CMA São Paulo às 18. E a Você nossa linda aqui vai abrir. Olha, então, eu agradeço, presidente Gonçalo, ilustre diretoria, a todos vocês, minha querida conselheira Sônia e todas e todos aqui que nos ouvem, me desculpem hoje, me perdoem pelo fato dessa agenda tão conflitante, mas eu quero só dizer que esse trabalho não é um trabalho de Cláudia Luna, é um trabalho coletivo. Não é? Nós estamos na CMA, é um trabalho de Jaqueline, de Amanda, de cada uma de vocês, não é? É toda a executiva da CMA, é doutora Miriam, é doutora Bruna, é Gabriela, é Beatriz, é cada uma das mulheres advogadas que estão em cada lugar desse estado de São Paulo, que é tão enorme, tão gigante, não é? De todos os lugares, da capital, da Baixada, do interior, do Oeste Paulista, do fundo da Zona Leste, da Zona Sul, de todos os lugares. A gente não consegue fazer nada sozinha, até porque juntas, não é? Nós vamos mais e mais forte a gente consegue realizar muito mais. Olha o exemplo da subseção Praia Grande aí, olha, me espelho em vocês, viu? Então, gratidão, minha linda. Até mais. Doutora Cláudia, antes de sair, então, eu vou quebrar o protocolo da Paula, já diante do compromisso, e rapidamente externar mais uma vez todo o nosso carinho, dizer que a subseção Praia Grande é a sua casa, não fique só apenas 2 dias, fique a semana inteira usufruindo da nossa praia maravilhosa, da nossa companhia, será um prazer levá-la aos nossos happy hours, né? São sempre muito animados. Então, aqui é a sua família, sinta-se em casa. Maravilha. É muito bom, é sempre prazeroso ouvi-la. Muito obrigada. Olha, que bom, fico feliz. No coração de todas e todos. Jaqueline, Amanda, até daqui a pouco, e vocês também, o convite é extensivo a vocês, e até daqui a pouco, então, até uma outra oportunidade. Parabéns novamente, e um grande beijo a todas e todos e todos presentes. Obrigada, viu? Parabéns à Subseção Praia Grande pelos 36 anos, viu? Obrigada, querida. Mas olha, tem bolo, né, presidente? Para a gente comemorar com esse certeza. aniversário presencialmente. Com certeza, minha querida. Obrigada. Agora sim, Paulinha, pode concluir a sua fala, por favor. Até mais, doutora Cláudia. Tudo de bom. Mais, doutora Cláudia. Bom, então, o nosso próximo evento fica para o dia 8/12, que será a Semana da Jovem Advocacia, com o tema O Desafio da Afirmação Profissional e a Preparação durante a Faculdade de Direito, com a esposa doutora Nicole Capovilla Fernandes. No dia 10/12, também às 18 horas, Semana da Jovem Advocacia, com o tema Advocacia Preventiva e Elaboração de Contratos, com a expositora doutora Mariana Souza Baroni. Ainda continua a campanha do Lacre Solidário,
com a arrecadação de lacres e tampas plásticas com pontos de coleta na Casa da Advocacia e Cidadania de Praia Grande, na Rua José Borges Neto, 703, na Vila Mirim, ou na Sala de Apoio da Justiça do Trabalho, coordenação da campanha A Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Quero agradecer mais uma vez, obrigada, doutor Gonçalo, obrigada pela confiança de sempre. Um grande beijo e que seja breve isso tudo ser junto, que eu gosto junto. É isso. Com certeza, é a nossa torcida, Paula. Muito obrigado pela presteza que conduz sempre os nossos eventos, representando a doutora Morgana, né, que está indisposta nesse momento. Muito obrigado pela sua dedicação. Obrigada. Você nos orgulha de uma forma imensa, tenho certeza disso, viu? Obrigada, doutor. Futura liderança da nossa subseção, com toda certeza. E somando com a nossa querida Jaqueline aí, que está conduzindo de forma brilhante a CMA, é a força das nossas mulheres advogadas aí, né, Tiago? Tiago concordando ali, demonstrando toda a força da advocacia da nossa cidade. Parabéns, meninas. Muito obrigado aos demais integrantes de comissões que eu vejo aqui presente, os demais colegas de comissões. Eu vi aqui no chat, Jaque, um recadinho aqui, nos sugerindo fazer um convite aos delegados e às delegadas na próxima oportunidade. Achei bacana, de repente, a gente formaliza até para melhorar o atendimento dispensado às partes e também à advocacia, né, desses crimes de violência. Então, está anotado. E o Vanessa Tavares, muito obrigado pela dica, está anotada, e nós observaremos no próximo encontro. Muito obrigado, Dri e Izzy, sempre nos auxiliando. Gonçalo, Ana Paula Jesuíno hoje está conosco aqui. Marcelo perdeu a hora de levantar a mão, Marcela? Vamos lá, Marcelo. Isso aí na Justiça do Trabalho dá preclusão, hein? Dá preclusa a prova. Pode falar, Marcelo. Boa tarde a todos. Eu só queria fazer uma pequena observação. Quem está ali? A Dani Freitas. Dani Freitas, atenda as minhas ligações, viu, Dani? Dá uma chamada nela aí, Dri. Eu só queria fazer uma observação. Na campanha do Lacre Solidário, nós temos mais um ponto de arrecadação, que é na Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande, na Rua Espírito Santo, 782, Boqueirão. Eles fizeram uma parceria conosco, disponibilizaram a sede deles para arrecadar os lacres também. Então, quem tiver maior facilidade em deixar na Associação Comercial no Boqueirão, eles estão recebendo também e vão entregar para nós. Show de bola, Marcelo. A Associação Comercial sempre foi parceira da Subseção Praia Grande. Sempre. Eu acho que a sociedade civil organizada tem que trabalhar de forma conjunta e harmônica, né? Quem ganha com isso são os cidadãos da nossa cidade. Parabéns aí pela aliança concretizada. Obrigado. No mais, muito obrigado a todos os presentes. Encerramos aqui o ciclo de palestras deste ano, né, Jaque? Da mulher advogada. Fechamos, mas como a doutora Paula bem... Encerramos com chave de ouro. Mas a semana que vem tem a Jovem Advocacia, hein? Conto com vocês. Tamo junto, meu presidente. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.